Boa noite também a todos os irmãos e irmãs, você que está assistindo pelo YouTube também. Se você tiver, né, a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 19, né? E que você também seja abençoado e receba a palavra do Senhor. Aleluia. Tem para você na noite de hoje, em nome de Jesus. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Pode se assentar, igreja? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, aleluia, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, que palavra gloriosa, né? A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a a um que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver seria dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim, meu Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aleluia. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram
Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos, e quando já chegava perto da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijava-se, começando a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Que palavra, hein? A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus entra, algo acontece, né? A mudança, a transformação, é tão linda a palavra do Senhor, né? É uma palavra muito conhecida, mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco e com vocês também do YouTube na noite de hoje. Louvado seja Deus, né? Então começa assim, né? Que Jesus, ele estava passando por Jericó ali, né? E ali havia, né, o Zaqueu, que era um chefe dos publicanos ali. Ele era uma pessoa muito rica, né? Mas aí a gente olha para a pessoa às vezes e não vê, olha a aparência, né? Mas não sabe o que está dentro do coração da pessoa, né? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos que verdadeiramente nós não devemos julgar ninguém. Porque nós não sabemos o que vai no interior de cada um de nós, né, Bia? Cada um de nós, missionária Priscila, Laudicene, né, Giovana, irmão Marcos, né, Arlete, as meninas, as levitas do Senhor. Porque verdadeiramente, né, a gente olha para a aparência, né? E muitas das vezes a pessoa tem um tesouro tão grande dentro dela. E esse tesouro é a humildade. Né? Eu acho que um grande tesouro que nós devemos pedir para o Senhor é que nós venhamos a ser pessoas humildes, né? Que o Senhor venha tirar todo o nosso eu, o nosso ego, aquilo que a gente acha, deixa de achar, né? As formalidades, que muitas das vezes a gente é tão formal aqui na terra, mas o mundo, ele exige isso de nós. Só que o Senhor Jesus, ele veio para quebrar protocolos, para mostrar, né, que a glória dele é muito maior. O bem que ele pode fazer para a humanidade, para cada um de nós, é muito maior, né? É muito maior do que as aparências, do que, né, as coisas deste mundo. E no 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, né? Quantas das vezes, né, as pessoas nos consideram nada, né? As pessoas olham para nós, às vezes falam: nossa, né, não dão valor mesmo para o servo de Deus. Não dão valor porque a pessoa está vestida assim, ou porque ela não está hoje assim, ou porque ela está hoje assado. Não, Deus não está olhando para isso. Né? E eu creio que nessa noite aqui, o fato de nós estarmos aqui não é por acaso. Aleluia! O Senhor tem uma bênção, creio, para cada um de nós aqui que está aqui no dia de hoje, né? E o 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa linda. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. Aquilo que aos nossos olhos é impossível,
Deus está de olho, Ele está olhando, Ele quer cada dia mais que nós venhamos nos aproximar dEle. Por quê? Porque Ele só tem coisa boa para nos dar e para fazer na nossa vida e através da nossa vida, né? E ali Ele falou: Zaqueu, desce depressa. Olha que privilégio, Zaqueu, desce daí. Eu estou vendo o teu coração. Eu estou vendo hoje, o Senhor sonda o nosso coração. E Ele está vendo o que cada um tem dentro de si. O que cada um almeja, o que cada um deseja fazer para o Senhor. Então a gente deve colocar tudo isso em oração. Senhor, me ajuda. É difícil muitas das vezes fazer isso, fazer aquilo, Senhor, mas que o Senhor possa tomar direção, Pai. Sustenta nas nossas mãos, Senhor. E o 6, e apressando-se desceu e recebeu o gostoso. Mas, eu não acredito, Jesus mandou descer, é para Jaime. Já pensou? Jesus fala, por isso que quando a gente recebe uma ordem do Senhor, a gente deve obedecer rapidamente, porque Ele tem algo para nos fazer, para entregar para nós, né? E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É assim mesmo, quando nós, muitas das vezes, estamos ministrando a vida de alguém, às vezes evangelizando, nós sempre somos julgados, porque as pessoas olham para o mundo, não tem mais jeito, como ali Zaqueu, para aquelas, né, para aquele povo ali que estava murmurando, não tinha jeito. Por quê? Porque ele era um homem, julgavam ele pecador, como se eles também que estavam julgando não fossem pecadores, sendo que já estavam pecando, julgando a Zaqueu, né? Louvado seja Deus. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então é assim, o Senhor Jesus nos constrange, a presença dEle, a palavra dEle nos constrange a obedecê-lo. Quando nós meditamos, quando nós vimos a verdadeira, né, o verdadeiro propósito de Jesus na nossa vida, nós ficamos constrangidos, né? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Zaqueu ali, ele verdadeiramente, ele rasgou o coração, e ele falou: eu quero esse Jesus, eu quero uma mudança, eu dou metade de tudo que eu tenho, porque de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É verdade. Então é melhor a gente ganhar a nossa vida eterna com Jesus, né? E o 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aquela multidão ficou irada com Jesus, porque verdadeiramente Jesus, ele era amor, ele era justiça, ele tinha tudo dentro dele. Então ele tinha uma palavra certa para tudo, né? E se nós buscarmos isso do Senhor também, através do Espírito Santo, Ele vai colocar as palavras em nossa boca para a gente, né, evangelizar, para a gente trazer a mensagem certa para falar para os nossos irmãos, né? Parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus, né? Então aqui ele está falando a história daquele homem nobre. Era uma pessoa nobre, que ele tinha uma propriedade, né? Ele tinha um reino, né? E ele ia para outro lugar para fazer uma obra, né? Ele tinha tomar para a vida dele um reino. E ele deixou aquele lugar ali, ele tinha servos, e ele deixou cada um incumbido com alguma coisa para fazer durante aquele período que ele estivesse ausente. E ali quando ele volta, ele fala para aqueles servos, né? Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Olha que coisa linda. Então ali está falando de cidade, territórios. Então o Senhor, Ele dá isso para nós. Olha o que o Senhor está falando aqui: território. Ou seja, nós oramos por cidades. A nossa oração, ela tem autoridade no mundo espiritual. Quando nós oramos, né, o inimigo, ele tem que bater em retirada, porque tem um joelho dobrado ali buscando ao Senhor, e o Senhor dá ordem aos anjos a respeito daquilo que você está orando. É muito sério, os anjos vão lá, e há uma batalha
orava, jejuava, buscava ao Senhor, e ali houve uma grande batalha no mundo espiritual. Então nós estamos aqui, mas no mundo espiritual está uma guerra, porque nós estamos aqui. E ali, então, ele deu, né, ele deu 10 cidades para aquele servo dele tomar de conta. E o segundo também falou que rendeu 5 minas. Então ele falou, sobre 5 cidades terás autoridade. Aí ele falou para outro que ele guardou num lenço a mina que ele recebeu. E aí ele veio, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Porque não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? Então, ali, e fora outros que queriam também acabar com a vida daquele senhor. Mas aqui o que o Senhor está falando para nós, que cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós, Deus deu, não importa. O Senhor, não importa o título. Não importa o que cada um faz. O que importa é que a gente obedeça ao Senhor. Se Ele pede algo para nós, que a gente faça com amor, com zelo. Parece às vezes que é tão pouco, mas não é, é muito. Tudo varrer a casa do Senhor. Se é isso que o Senhor pede para nós, vamos fazer com carinho. Tudo que nós temos que fazer. Às vezes, que nem a Giovana está sempre acompanhando a pastora aqui na live, né? Ela está dedicando o tempo dela, que ela poderia estar descansando, ou estudando, ou fazendo alguma coisa, mas ela está na presença do Senhor aqui. E isso para Deus é algo muito grande, né? Então, tudo aquilo que o Senhor dá para nós não podemos reter, nós não podemos guardar. Porque Deus quer multiplicar. Tudo que Ele coloca nas nossas mãos é para ser multiplicado. É para ganhar vidas para o reino dele. Porque é isso para isso que Ele nos chamou, né? Para nós ganharmos almas para Ele. E aqui Ele fala, né? Também no 26, pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe é dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem será tirado. Quer dizer, então eu não posso ficar guardando, Senhor, ainda que esteja difícil, ai Senhor, mas eu vou me esforçar, Senhor, me ajuda, meu Deus, me sustenta, segura na minha mão, Senhor, para que eu consiga fazer o que o Senhor está me pedindo, em nome de Jesus Cristo. Porque o que é? Ele será tirado. Porque o inimigo, ele vai tirando o desejo do nosso coração de estar na presença de Deus. Ele faz isso o tempo todo, ele batalha com a nossa vida, ele coloca obstáculo, ele coloca tanta coisa. Hoje mesmo eu estava com uma pessoa ali, minha vizinha de frente, ela teve um derrame. E ela não sabia, eu conversando com ela, eu vi que ela veio me atender no portão, andando tortinha. Quase que eu fiquei preocupada com a igreja, porque eu falei, meu Deus, eu não posso deixar ela ficar sozinha, porque ela estava com a metade do rosto torta, a mãozinha dela, e ela não sabia que ela estava daquele jeito. E ela tem idade. Eu falei, a senhora foi no dentista hoje? Ela falou, não. Eu falei, mas a senhora sabe que a senhora está com o rostinho um pouquinho virado? Vamos ver isso aí. Não quer que eu ligue para sua filha? Eu já ligo para sua filha, eu já ligo para alguém. Mas ali eu já senti aquilo. Eu falei, meu Deus. Eu estava falando com ela e pensando, meu Deus, prepara alguém, Senhor, para vir aqui, para ficar com ela, porque eu não posso deixar de ir para a tua casa. Eu pensando, mas eu também não posso deixar ela ficar sozinha. E ali a filha dela já falou que estava vindo do serviço. Oh, glória a Deus. E antes de eu sair de casa, o SAMU já foi lá na casa dela. Então eu glorifiquei ao Senhor, porque eu fiquei mais em paz, né? Então é assim, o inimigo, ele também coloca situações no nosso caminho para nos barrar. Mas eu falo, não, Senhor, me ajuda, eu quero ir para a tua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 28. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, aconteceu que chegando perto de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou, soltai e trazei. Louvado
Louvado seja Deus. Então aqui Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, já estava tudo preparado. Quando Jesus vem na nossa vida, o único preparo que ele quer é que eu e você abrimos o nosso coração. Você que está no YouTube, abre o teu coração para Jesus entrar no teu coração e fazer morada, né? Porque ele tem uma obra grande e maravilhosa. E ali ele entrou em Jerusalém. E ali, quando ele entrou em Jerusalém, ele já profetizou sobre aquele lugar. Ali os discípulos dele, né, começaram a se regozijar, a louvar a Deus em alta voz, né? Aleluia. E eles falavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí entre a multidão, alguns fariseus e mestres repreenderam, né? Então muitas das vezes vão querer calar a nossa boca. Muitas vezes não vão querer que nós venhamos glorificar o Senhor, mas nós nascemos para a glória e honra do nosso Deus. Nós devemos adorar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E ali Jesus respondeu para eles, né? Que se eles se calassem, as pedras clamarão. As próprias pedras vão clamar. Então, se eu e você nos calar, se nós deixar de fazer o que Deus nos colocou, nos incumbiu de fazer, Deus vai levantar outro no nosso lugar. E muitas das vezes até muito melhor do que a nossa capacidade. Então, Deus nos chama conforme a nossa capacidade. Que a gente venha aceitar o nosso chamado e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Parece que não é nada, para talvez, às vezes a gente pensa: Senhor, mas Senhor, será que eu estou fazendo a tua obra? Tá, sim. Se nós estamos aqui na casa do Senhor hoje, orando, buscando ao Senhor, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele chegou naquele lugar, ele chorou em Jerusalém. Aqui fala no versículo 41. Aqui, ele chora aqui e ele chora também. As únicas passagens que falam que Jesus chorou. Quando ele entra em Jerusalém e quando Lázaro, né, quando ele vê o povo ali, triste porque Lázaro tinha morrido. Você vê como ele se comovia, como ele amava Jerusalém. Né? E aí ele fala: ah, se tu conhecesse, né, que a paz, que nesse dia, que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos, porque Jesus veio como Messias e eles não receberam, até hoje eles não creem que Jesus veio para eles. Mas ele fala no 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. E o que está acontecendo hoje? Consequência do pecado, o pecado de não receber Jesus. Olha lá, eles estão sendo cercados, eles estão sendo, né, cada vez mais, eles estão sendo massacrados ali dentro. Mas tudo isso é cumprimento da palavra. Por isso a gente tem que meditar na palavra e saber que Deus já falou lá atrás. Deus já sabia, ele estava ali e ele sabia que ia acontecer.